Prontinho, pode iniciar. Boa noite, bem-vindos vocês que estão aí, a Kênia, a Jaqueline e demais. Você que estiver aí assistindo no momento assíncrono, né? Mas sejam bem-vindos aí e vamos juntos aí em mais uma jornada da nossa Química Geral, né? Hoje a gente precisa dar sequência naquilo que a gente não conseguiu finalizar no nosso primeiro encontro, né? E depois, no terceiro encontro, a gente remodula aquilo que fica pendente do segundo com o terceiro, para a gente poder finalizar. Mas sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né? Com aquela calma e com aquela tranquilidade que a gente precisa para a gente poder compreender a nossa química. Combinado? Tranquilo? Né? E lembra a aula passada, eu ainda brinquei, mas falando sério, que química a gente aprende só fazendo exercício, né? Se vocês aprenderem química sem fazer exercício, me conta o segredo, que eu também preciso dele. Então, me conta aí qual o segredo de aprender química sem fazer exercício, que eu estou precisando dele. Beleza? Então, pessoal, só para a gente poder pegar o fio, né, e a gente dar sequência aqui aonde que a gente precisa. A aula passada nós falamos aí que a química é a ciência que estuda a matéria, né? Então a quantidade de matéria é o principal objetivo da química, né? Nós vamos no supermercado, compramos arroz no quilo, compramos refrigerante no litro, e a química no laboratório trabalha com a quantidade de número de matéria, também chamada de número de mol. Então, todas as vezes que você ouvir a química falando número de mol, isso significa número de matéria, que é o instrumento que a química trabalha. Como eu vou saber as propriedades da matéria? Como eu posso modificar essa matéria para que ela possa ser utilizada, ter uma utilidade para nós aí no nosso dia a dia. Vimos aí a diferença entre uma substância simples, formada sempre do mesmo composto, em relação a uma substância composta, precisa ter a combinação de, no mínimo, dois elementos ou átomos diferentes. Aí eu tenho a substância composta, e falamos aí a diferença entre uma substância pura, quando ela é formada só pelos mesmos constituintes, né? Seja ele simples, seja ele composto, mas ele é só do mesmo constituinte. E uma mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias diferentes ali, átomos diferentes, moléculas diferentes, dentro daquela composição, aí a gente tem uma mistura. E aí a gente dá sequência à nossa aula exatamente neste ponto, pegando misturas, substâncias aí, ó, matérias, onde que eu tenho dois componentes intrínsecos ali. E quando a gente fala dessa mistura de matéria, sem dúvida nenhuma, o nosso caminhar aqui, vamos começar por uma coisa que a gente usa na nossa cozinha, né? A cozinha é um excelente laboratório de química, não é verdade ou não? E aí, vamos supor, se eu pego por exemplo, uma colher de sal e coloco num copo de açúcar, eu consigo homogeneizar, ou seja, dissolver todo aquele sal naquela água, né? Naquele copo de água. Então, o sal tem afinidade com a água. Agora, se eu faço o contrário,
Se eu pego uma colherzinha de óleo e coloco no copo com água, não mistura. Forma aquele tanto de bolinha, né, de óleo, mas ele não mistura, não fica homogêneo com a água. E isso a gente tem no que a gente chama na química a lei do semelhante. O que diz a lei do semelhante? O semelhante dissolve, solubiliza, homogeneiza o semelhante. Então, o que tem afinidade com a água eu vou falar que ela é o composto polar, ou hidrofílico, ou lipofóbico, que não combina com óleo, lipofóbico. Hidrofílico, que tem afinidade com a água. Polar, né? Substância polar dissolve substância polar. Lipofílico, gordura, óleo, ou hidrofóbico, né? Medo de água, não combina com a água, beleza? Solubiliza compostos apolares, lipofílicos, da mesma semelhança. Então, a lei da química, polar solubiliza polar. O que tem afinidade com a água, solubiliza com a água. Polar com polar. Apolar solubiliza o que é apolar. O que tem afinidade com gordura, solubiliza o que tem afinidade com a gordura, ou lipofílico. E aí, dentro desse princípio, eu tenho o que a gente chama mistura homogênea. Ou seja, quando eu tenho as afinidades químicas. Se o polar solubiliza o polar, eu vou ter uma mistura de uma única fase. Tudo vai ser solubilizado, né? Se eu pego um óleo e coloco um solvente que tem característica de óleo, de gordura, solubiliza tudo também. Então, eu também fico com uma única fase oleosa nesse caso, né? E temos aí várias emulsões corporais que são à base de óleo. Você colocou ali o óleo de aloe vera na glicerina, misturou, beleza? Então, um único aspecto na fase macroscópica, beleza? Eu falo que é mistura homogênea. O sangue, olha só o perigo. Quando eu tiro uma seringa de sangue, eu vejo ele todo vermelho. Aí a gente acha que ele está uma única fase. Mas se eu levar ao microscópio, eu vou ver células, os leucócitos, as hemácias, plaquetas, mergulhadas no líquido. Ou seja, o microscópio me revelou que eu tenho duas ou mais fases. Então, não é homogênea. Homogênea é no aspecto macroscópico, eu vejo, né, no aspecto microscópico, uma única fase. Aí é a mistura homogênea. Então, particularidade importante da fase homogênea. Se eu pego em cima, no meio ou no final, é a mesma proporção que está solúvel, do soluto com o solvente. Por isso ela é chamada homogênea, homo de igual, em todas as partes, em todas as lugares que eu pegar, eu tenho a mesma proporção, ela está homogênea, né? Então, são duas ou mais substâncias, mas uma única fase, né? Se o microscópio me mostra que já revelou duas ou mais fases, não é homogênea. Então, a fase homogênea, na fase macroscópica, na fase microscópica, eu vejo uma única fase. E isso a gente só consegue seguindo a lei do semelhante. O polar solubiliza o polar. O que tem afinidade com a água, que é polar, solubiliza o que tem afinidade com a água, que é polar. O que tem afinidade com óleo, com a gordura, lipofílico,
solubiliza aquilo que tem afinidade com o óleo, com a gordura, lipofílico, apolar. Até aqui, dúvidas? Da mistura homogênea, uma única fase, segue a lei do semelhante. Dúvidas? Podem usar o chat, podem usar o microfone. A Kênia deu joinha, show de bola. E quando não segue a lei, então, do semelhante? Quando um não mistura com o outro, igual o óleo que não mistura com a água. A areia não mistura com a água, por exemplo. Aí eu tenho duas ou mais fases. E aí, quando eu tenho duas ou mais fases, pode ser ao microscópio. O microscópio me revela que eu posso ter duas ou mais fases, igual o caso do sangue, igual o caso do leite, né? Que tem ali a porção de gordura mais a porção de água, né? Eu tenho, então, uma mistura heterodiferente, diferentes fases. Então, se eu tenho duas ou mais fases, eu estou diante, então, de uma mistura heterogênea. Então, é o que eu chamo de dispersões. Dispersões heterogêneas, quando o tamanho da partícula é maior, e aí, às vezes, eu consigo ver até no macroscópico, ou coloides, que é como o microscópio ou outra condição consegue me revelar. Por exemplo, a neblina. A neblina, né, ela está cheia de partículas dispersas ali. Então, eu estou tendo ali, ó, um coloide, por exemplo. Né? Então, quando partículas pequenas fazem parte do aglomerado heterogêneo, eu falo que eu estou diante de um coloide. Quando partículas são grandes, né, aí eu chamo de mistura heterogênea. Então, mistura heterogênea, duas ou mais fases. Ok? Aqui eu tenho a incompatibilidade, o polar mais o apolar, por exemplo, né? Não se misturam, são incompatíveis. Não segue a lei do semelhante químico. Até aqui, dúvidas? Mistura homogênea, uma única fase, tudo se mistura, tudo se dissolve. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Alguém ali não se mistura. Dúvidas? Pode ser no macroscópico, mistura heterogênea, ou no microscópio, como coloide. Dúvidas até aqui? Jaque, Kênia, Natália, beleza? Show de bola. Então, um exercício aí para vocês. Um exercício aí para vocês. Como a gente pode classificar aí? Uma outra definição importante, por natureza e definição química, uma mistura homogênea, ou seja, aquela que só tem uma única fase, onde todo mundo se solubilizou, é considerado o que a gente chama também uma solução química. Então, a solução química é uma mistura homogênea. E a mistura heterogênea, ela é chamada uma dispersão química. Alguém não está totalmente solúvel ali. Eu consigo ver duas ou mais fases dispersas naquele veículo. Então, eu falo que é mistura heterogênea. Mistura homogênea. Homogeneidade. Em qualquer uma das partes que eu pegar, eu tenho a mesma proporção soluto-solvente.
Mistura heterogênea. A areia desce, a água fica em cima. Então, se eu pego só em cima, eu só tenho água. Se eu pego só embaixo, eu só tenho areia. Ou seja, a constituição muda porque você tem separação de fases ou mistura de fases. A número 1, olha, eu tenho possivelmente um soluto que foi totalmente solúvel. Então, eu estou diante de uma solução. Estou diante de uma mistura homogênea. Ou, como aqui eu não tenho dados complementares, eu poderia estar com um reagente puro, um reagente 100% puro. Como eu não tenho esses dados, eu posso inferir que aqui a número 1 pode ser para mim uma solução, uma mistura. O mundo está em uma única fase, né? Ou então uma substância pura. Considerando que a gente está trabalhando soluções, que a gente está trabalhando misturas, ali é uma solução, é uma mistura homogênea. Quando a gente vem para o segundo Becker, eu tenho uma fase líquida e tenho uma fase sólida, semelhante à água com areia, que eu falei aqui agora, a água com minério, por exemplo, né? Então, eu estou diante aqui, ó, de uma mistura heterogênea. Duas fases. Uma fase líquida e uma fase sólida. Quando eu venho para o terceiro caso, eu vejo aí, ó, aquele famoso, né, que muitas mulheres gostam aí, que hidratam a pele, o famoso óleo trifásico, como o próprio nome dele fala. Então, eu tenho, ó, 3 líquidos aqui que não se misturam. Um outro caso aqui também, por exemplo, a coristina. É um pozinho de 3 fases diferentes, né? Como comprimido, por exemplo. Então, mistura também heterogênea. 3 líquidos que não se misturam. E quando a gente fala de líquidos que não se misturam, é importante outra propriedade físico-química aqui. Beleza? A propriedade da densidade. Densidade, vou até colocar aqui no chat. Densidade é aquela formulinha. Massa dividido por volume. É a única fórmula que te permite transformar massa em volume e volume em massa. Unidades diferentes, mas que você consegue converter tendo o valor da densidade, que é a relação de uma massa daquela substância ocupando um determinado volume. A densidade, ela é uma identidade. Cada substância tem um valor de densidade específico. E aqui, ó, complementando a lei do semelhante, na realidade, quando a gente tem substâncias que não seguem a lei do semelhante, beleza? Impera a densidade. Quem tem maior densidade é diretamente proporcional à massa, ou seja, maior peso. Então, ele vai para o fundo. Então, quem tem maior densidade vai para o fundo. Quem tem menor densidade flutua naquele, né, ou boia naquele que tem maior densidade, fica em cima. Então, aqui, ó, o verde tem menor densidade do que o rosa, e o rosa tem menor densidade do que o azul. O azul com menor densidade ficou para baixo. O mesmo no frasco 2. A areia aqui, ó, o pozinho, tem maior densidade, então por isso ele foi para baixo. E a água ficou em cima. Então, no tubinho 3 aqui, nós temos uma mistura heterogênea de 3 fases, com 3 substâncias líquidas com densidades diferentes. A azul com maior densidade,
A rosa com uma densidade intermediária e a verde com a menor densidade. Até aqui, dúvidas? Jaque, Kênia, Natália e demais, dúvidas? Beleza. Então, ó, seguindo o mesmo raciocínio para o quarto Becker, eu tenho aqui uma mistura heterogênea também, fases diferentes. 3 fases líquidas e uma fase sólida. Então, eu estou tendo 4 fases. Aquele que é mais denso vai para baixo e aquele que é menos denso flutua naquele que é mais denso do que ele. Show de bola! E agora? O que eu tenho aí? Quem me ajuda? O que eu estou tendo aí? Num becker, eu só tenho água. Então, eu estou diante de uma substância pura. No outro becker, eu só tenho álcool etílico. Então, eu só tenho também uma substância pura. Se eu misturar a água com álcool, o que acontece? Exemplo aí, ó. O álcool que a gente passa na mão, aquele álcool 70, eu tenho 70% de álcool, 30% de água. Eu só vejo uma única fase. Aquilo lá é a mistura homogênea, né? Aí eu estou diante de uma mistura homogênea. E agora, o que eu tenho? E agora, o que a gente tem aí? Quem me ajuda? Podem usar o chat e o microfone. Podem usar o chat e o microfone. Quem me ajuda? O que agora eu tenho aí? Duas fases. A fase aquosa, que está embaixo, e a fase oleosa, que está em cima. Duas fases. Duas ou mais fases, mistura heterogênea. Primeira classificação, mistura heterogênea. Ok? A água está embaixo, então quer dizer que a água tem maior densidade do que o óleo que está em cima. Então, a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Se a densidade da água é 1 grama por mililitro, quer dizer que a densidade do álcool, perdão, do óleo, né, que é o que está ali, é menor do que 1. Então, ele boia, flutua sobre a água. E agora, olha aquele caso que eu falei, ó. Existem casos em que a gente pega a matéria e considera no macroscópio como, né, a olho nu, uma mistura homogênea. Quando o sangue, a gente tira aqui. Mas se eu centrifugar o sangue, embaixo fica as células e em cima a parte aquosa. Então, eu tenho duas ou mais fases. Se eu levar ao microscópio, o microscópio também vai me revelar.
que eu tenho células sólidas dispersas num meio líquido. Então, isso é típico de mistura heterogênea. Só que aqui, como o tamanho das partículas são pequenas, a gente fala que é uma composição, mistura heterogênea do tipo coloide. Até aqui, dúvidas? Diferenças entre mistura homogênea e heterogênea? E não esqueçam, propriedade fundamental da mistura homogênea, a homogeneidade. Qualquer parte que eu pegar é igual. Por isso, é a característica fundamental da mistura homogênea. Quando eu tenho uma única fase, realmente tudo solúvel. Até aqui, dúvidas? Nessa propriedade, dúvidas? E quando a gente fala que a química trabalha com a matéria, a gente precisa entender o estado físico da matéria, né? Por que que a matéria está no estado sólido? Exemplo, por que que o gelo, que é água, está sólido? Por que que o gelo, que é água, ficou líquido? Por que que a água, beleza, evaporou, né, para formar a nuvem? Ficou gasosa, né? Então, para nós, os seres humanos, né, pobres mortais, basicamente trabalhamos com a matéria em 3 estados físicos. Um estado que a gente vê a matéria: sólido, líquido e gasoso, né? Isso é fundamental no estudo da matéria. Só que você não muda a composição da matéria. A água continuou sólida. A água continuou líquida, é a molécula da água. A água continuou gasosa. Então, eu falo que isso é uma transformação física. A transformação física não muda a essência da matéria. Você não muda a molécula, não gera decomposição ou adição, formação de um novo produto. É água sólida, água líquida, água gasosa, por exemplo. Outra questão que também é físico. Você na frente do espelho, né? Você na frente do espelho, ele está só refletindo a sua imagem, sem mudar. Eu queria chegar no espelho e ele falasse que eu estava mais bonito, né? Mas não, eu continuo do mesmo jeito, é o espelho, beleza? Então, não muda a essência, não muda a estrutura. Aí é uma transformação física, é um fenômeno físico. Não muda a essência da matéria, é uma transformação física. Agora, você vai fazer um bolo. Você vai misturar ovo, leite, farinha de trigo, queijo, levou, assou. Você não consegue, depois do bolo assado, separar, voltar no ovo, voltar no leite, voltar na farinha de trigo. Fez uma reação química. Então, todas as vezes que acontecer mudança na estrutura por causa de uma reação química, é uma transformação química. Então, transformação física não muda a essência da matéria. Transformação química. Acontece uma reação química. Reagentes se reorganizam em novas ligações, formando novos produtos. Isso é típico da reação química. Reagentes formando novos produtos. E muitas das vezes você não consegue retornar os produtos aos reagentes, no processo de irreversibilidade. Então, isso é transformação química.
Principal exemplo de transformação física. Beleza? Os estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Principal processo de transformação química. Reações químicas. Formar novos produtos. Né? Mudança de cor, mudança de cheiro, vapor. Isso tudo é típico de transformação química. Então, transformação física, beleza? Ou estado físico da matéria. Não resulta na produção de uma nova substância. Apenas como você agrega as moléculas. Então, no estado sólido, o que está acontecendo no estado sólido, no gelo? Você está diminuindo a energia de movimento. Então, as partículas da molécula de água estão mais próximas, mais agregadas, com menor energia cinética, que é de movimento. A partir do momento que você tira do congelador, você dá temperatura para a água. Temperatura aumenta a energia de movimento, a energia cinética. Então, algumas partículas de água se distanciam, desagregam, dando a fluidez, dando a liquidez da água líquida. E se você dá mais temperatura ainda, distancia ainda mais essas interações, esses estados de agregação, e aí fica moléculas de água isoladas. Aí é estado gasoso. No estado sólido, no estado líquido, tem energia de agregação, energia de interação. Beleza? No estado sólido, pouca energia cinética, porque está muito próximo, muito junto. No estado líquido, média energia cinética. No estado gasoso, alta energia cinética. E elas estão sem energia de agregação. Ok? Então, isso é que faz a diferença. Quero até colocar aqui, ó. Expliquem para mim qual a diferença entre o estado sólido, líquido e gasoso. O que diferencia na transformação física, né, que a mesma molécula está no estado sólido, no líquido e no gasoso? Lembrem sempre do exemplo clássico do gelo. O gelo é água sólida, solubilizou ali e virou água líquida, evaporou água gasosa. O que está fazendo aí de diferença? O que muda? Usem o chat, usem o microfone. Ó, vermelhinho aí, ó, é cada uma molécula aí. Olha no estado sólido, pertinho uma das outras. Então, alta energia de agregação, pouco movimento, pouca energia cinética, que é o que a gente chama, né? Então, no estado sólido, alto poder de agregação e baixa energia cinética. Olha no estado líquido. O que eu dei agora? Eu dei temperatura, eu dei energia. Então, eu aumentei o movimento, aumentei a energia cinética, quebrei algumas interações. Por exemplo, pontes de hidrogênio fazendo interação entre algumas moléculas. Então, no estado líquido, média energia cinética, né? E média poder de agregação, médio poder de agregação, de interação. Então, no estado sólido, no estado líquido, tem interação. No estado sólido, mais do que no estado líquido.
Quando a gente vem para o estado gasoso, eu dei mais temperatura, mais energia. Olha a distância agora. Ó. As moléculas não estão mais agregadas, elas estão isoladas. Então, no estado gasoso, não há interação. Elas estão isoladas. E no estado gasoso é alta energia. Se alguém chegar ali na porta e soltar um pum, né? Bota isso, né? Se chegar ali com um bom perfume, rapidamente aqui no quarto já sente. Por quê? Porque a energia cinética do estado gasoso é alta. Não é verdade? Né? Então, no estado gasoso, alta energia cinética de movimento e nenhuma interação. Então, no estado gasoso não tem interação, mas tem alta energia cinética. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Ficou claro? Como que a gente diferencia estado sólido, líquido e gasoso? Perfeito? Show de bola. Então, um outro processo que é importante, que a gente une aqui a física com a química, é relembrar o nome dos estados de alteração sólido, líquido e gasoso. Então, ó, quem aí lê para mim, me ajuda fazendo favor. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Como que chama o nome quando passa do estado sólido para o estado líquido? É sublimação, professor? Não. Não, não. Do sólido para o líquido. Deixa eu ver se a outra aqui está melhor. Não, só está com essa mesmo. Pega aqui, ó, sólido para o líquido. Pode me ajudar de novo. Olha, sólido, a setinha para eu chegar no líquido, fusão. É o famoso fundir, né? É o famoso derreter. Quando eu saio do sólido e vou para o líquido. Aí eu tenho o que a gente chama fusão. Continua para mim agora, fazendo favor. Quem me ajuda? Depois vaporização? Isso. Depois eu saio do estado líquido, dando mais temperatura, e chego no estado gasoso. É o famoso evaporar, vaporizar. Então, vaporização ou ebulição. Então, é importante a gente guardar aqui, ó. Quando eu tenho uma substância pura, um sólido puro, por exemplo, vou pegar aqui uma dipirona. Ela é uma matéria-prima para eu fazer o xarope de dipirona. Mas, primeiro eu tenho que fazer o teste de qualidade. Se ela está pura, eu vou fazer o teste de fusão. Sólido para líquido. Se for constante, vou fazer a ebulição. Líquido para gasoso. Se for constante, ponto de fusão constante. Ponto de ebulição constante. É característico de substância pura, de matéria pura, que só tem ali aquela mesma molécula. Quem aí me ajuda com mais uma? Como que chama o contrário? Eu saí do gasoso para o líquido.
Condensação? Isso. É aquela aguinha, né, que bateu na panela do arroz ali na tampa, quer dizer, da panela de arroz e voltou a ser água, né? Então é a condensação ou liquefação. Quando eu saio do estado gasoso para o líquido. A chuva também é outro exemplo que a gente tem aí clássico nesse quesito. E como que chama agora do líquido para o sólido? Agora eu estou diminuindo a energia, né? Tirando calor, né? No líquido aqui está a 60 graus Celsius, agora eu estou colocando na geladeira a 0 graus Celsius. Quer dizer que eu estou tirando energia. Como que chama o processo do líquido para o sólido? Vai ser a solidificação, né? Solidificação. Show de bola, Natália. Obrigado. Quando eu saio sólido, líquido, gasoso, eu preciso absorver energia. Eu estou diante de um processo que eu chamo endotérmico. Agora, se eu faço o contrário, eu saio do gasoso, eu tenho alta energia, eu tenho que dissipar, liberar essa energia para ir para o líquido que é de menor energia. Se eu estou no líquido, eu tenho que liberar energia para eu me transformar num sólido que tem menor energia. Aí é processo exotérmico. Se eu absorvo energia, é processo endotérmico. Se eu libero energia, é processo exotérmico. E como que chama o processo quando eu vou direto, né? Aí a gente lembra da casa da vovó da gente, né? Casa da avó sempre tem naftalina. Quem aí conhece a naftalina? Já viu? Pelo menos o cheiro todo mundo lembra. Não é verdade ou não? Às vezes você não vê, mas você lembra do cheiro. Por quê? Porque é uma bolinha e você não vê ela líquida. Você vê ela diminuindo de tamanho e você vê o cheiro no guarda-roupa, na sacola, no armário, né? Por quê? Porque a naftalina sai direto do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Como que chama esse processo? Quando sai direto do estado sólido para o estado gasoso. Lembra da naftalina da avó? Aí vai ser sublimação, né? Aí vai ser sublimação. Show de bola. Quando a gente vai na balada, tem sempre uma banda, né, tocando lá. E aí, geralmente, a banda faz aquela fumacinha na hora de entrar no palco, na hora de encerrar, né, para poder chamar a atenção, né? E aquela fumaça, ela é pelo gelo seco. O que é o gelo seco? É o CO2, gás carbônico sólido, que passa direto, ó, do estado gasoso para o estado sólido. Então, eu pego os cubinhos do gelo seco, coloco ali numa água, né? Forma a fumacinha. Mas é o gelo de CO2, que eu pego ele, CO2 aqui, né? Que está no ar, vou baixar a temperatura dele até ele chegar no estado sólido. Como que chama esse processo que é da passagem do estado sólido para o estado, perdão, do estado gasoso direto para o estado sólido? Como que chama aí o processo que vai direto do estado gasoso para o estado sólido? É ressublimação. Beleza. Ele pode ser também chamado sublimação, beleza? Ah, Algumas literaturas antigas ainda trabalham com o termo ressublimação. Não é errado. Você pode utilizar os dois
para o gasoso, para o sólido. Sublimação ou ressublimação. Mas sublimação sozinho só pode do estado sólido para o estado gasoso. Fez sentido? Tranquilo? Recordaram aqui? Guardem isso, coloquem aí na colinha de vocês, ó. Sólido, líquido, gasoso. Se eu vou nesse sentido, é endotérmico. Gasoso, líquido, sólido. Se eu vou nesse sentido, é exotérmico. Diminui energia. Libera energia. Professor, Oi? igual, tipo assim, eu trabalho num laboratório de metais. Aí eu pego a minha amostra de água e eu coloco o ácido nítrico nela. A função dele vai ser só separar a matéria orgânica da água, né? Nesse caso, pode ser que sim. Beleza? É ter uma condição de pH diferente para separar algum analito que está ali, algum metal que tem maior afinidade. Aquele que tem maior afinidade no pH ácido, migra para o pH ácido. Aquele que não tem, fica lá ainda na liga metálica. Seria isso? É isso mesmo. Obrigada. Show de bola, exatamente. Você usa aí a extração via pH. Beleza? Show de bola. E aí você obtém possivelmente a mistura homogênea, né? O metal migra, né? E fica ali uma mistura homogênea. Uma única fase. Isso ou você separa as fases depois? Acho que é uma única Centrifuga, fase. separa as fases. Acho que é só uma fase mesmo. Beleza. Legal, Natália. Aqui, ó, só recapitulando, então, ó, no estado sólido, alta, ó, 3 setinhas. Então, altíssimas interações intermoleculares. 3 setinhas para baixo, ou seja, pouquíssima energia cinética, quase nenhuma. No estado líquido, uma setinha de interação intermolecular, ó. Eu diminuí as interações em relação ao sólido, mas eu ainda tenho. Elas ainda têm certa distância de interagir. E tenho energia cinética, o que eu não tinha praticamente no sólido. E no estado gasoso, nenhuma setinha de interação. Ó. Não tem interação. Mas eu tenho 3 setinhas de energia cinética, de movimento. Alta energia cinética, alta energia de movimento. E eu já dei o spoiler ali atrás. Né? Falei, ó. Como é que eu posso utilizar ponto de fusão e ponto de ebulição para saber se eu estou diante de uma substância pura, só tem da mesma molécula ali, ou se eu estou diante de mistura, 2 ou mais moléculas diferentes. Eu posso usar a curva de aquecimento. Eu posso estar utilizando o aparelho de ponto de fusão e de ponto de ebulição. Então, ó, sólido, vou aquecendo, ele vai começar a transformar sólido mais líquido. Então, eu tenho um patamar aqui, ó, uniforme, ó, uma linha reta no ponto de fusão. Continuo dando temperatura, ele vai subir, sólido mais líquido. E depois um determinado, sólido, líquido mais gás. E depois ele só vai ficar vapor. Então, eu também vou ter aqui, ó, líquido mais gás, sempre reto, na mesma posição. Então, se no ponto de fusão e no ponto de ebulição eu tenho uniformidade sem variação, eu estou diante de uma substância pura. Então, substância pura apresentam pontos de fusão e de ebulição constantes, sem variação.
que aconteceu aí? Eu estou diante, essa letra A é uma substância pura ou uma mistura? Como vocês classificam para mim? Fazendo um favor. Como que essa A vocês classificam? Substância pura ou mistura? Olha, temperatura de fusão ou ponto de fusão constante, ó, reto. Temperatura de ebulição também reto. Ponto de fusão constante. Ponto de ebulição constante. Substância pura. Então, ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante, estamos diante de uma substância pura. E agora, o que está acontecendo aqui? O que esse gráfico agora tem de diferente dos outros dois que a gente viu? O que temos aí de diferente? Olha aqui, ó, na temperatura de fusão, ele não está reto aqui agora não, ó. Ele está variando, ele está com uma subidinha. Olha no meu ponto de ebulição, também com uma subidinha. Não está reto também não. Então, quando eu variar ponto de fusão e variar ponto de ebulição, eles não forem constantes, eu estou diante de uma mistura comum. Eu estou diante de alguém que está ali misturado. Não é só água, não é só álcool, eu tenho alguém junto com eles ali, que vai fundir numa temperatura diferente, então por isso eu tenho a variação, e que vai evaporar também numa temperatura diferente. Então não está todo mundo, a mesma molécula, na mesma temperatura. Tem temperaturas diferentes por causa de moléculas diferentes. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Substância pura. Ponto de ebulição e ponto de fusão variável. Os dois variáveis. Mistura comum. O que tem aí nesse gráfico? Como vocês classificariam aí? Substância pura ou mistura? E por quê? Substância pura ou mistura? Dúvidas, pessoal, até aqui, que é o mais importante? Isso. Mistura comum, Natália, é porque varia os dois, tanto a fusão quanto a ebulição. Ok? Mistura comum, ó. Eu tinha que ter aqui, ó, uma reta aqui do ponto de fusão. E ele está variando, ó. Subiu aqui variando. Eu tinha que ter aqui uma reta do ponto de ebulição, mas ele variou aqui, ó. Fez uma rampa. Então, como a Natália pontuou ali, ó, variou o ponto de fusão, variou o ponto de ebulição, é uma mistura comum. Variou os dois parâmetros, ponto de fusão e ponto de ebulição. Show de bola. Dúvidas até aqui?
Dúvidas? Como separar substância pura e mistura? Kênia, Natália, Jaqueline, dúvidas? Jorge também entrou. Dúvidas? E agora o Wilson complicou. Que nada, vocês vão tirar de letra. O que agora tem de diferente aí? Desses dois gráficos em relação aos outros 4 que a gente viu? O que agora aí tem de diferente? Esse não tá variando? Ele tá mais retinho, né? Em que lugar? Na ebulição e na fusão. Olha só, na fusão, eu estou sem variar, ó, está reto. Ó, Ah, a é, fusão sim. está reta, sem variar. Mas olha a ebulição. Ela não está variando, não fez a rampa? É, Então verdade. agora ele ficou no meio do caminho. Agora ele ficou no meio do caminho. Nós vimos quando os dois são constantes, é substância pura. Quando os dois são variáveis, mistura comum. E agora, ó, quando eu tenho a ebulição variando, mas a fusão constante, eu chamo mistura eutética. Eu guardo assim, ó, o eu variou. O eu, que é o E da ebulição, ó. E com E. Eu do E da ebulição variou. É com E. Mas a fusão constante, mistura eutética. Eutética. Por isso que eu de eutética, só a ebulição varia, então é com E. E a fusão é constante. Mistura eutética. Agora olha o de baixo. O que está acontecendo de baixo em relação ao de cima? Aí aqui já foi ao contrário, né? A fusão. Como é que fala? A fusão já mudou, né? A fusão mudou, variou, e a ebulição Isso. foi constante? Isso? Sim. Exatamente, ó. Olha a ebulição à reta. Então ela não variou. A ebulição, ó, todo mundo na mesma temperatura, reto. A fusão deu rampa. Quer dizer que ela teve variação. Então, se a ebulição é constante e a fusão é variável, nós estamos diante de uma mistura azeotrópica. Então, mistura pura, substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição constante, reto. Se a fusão variou, se a ebulição variou, mistura comum. Se a ebulição variou e a fusão é constante, mistura eutética. Se a fusão variou, mas a ebulição é constante, mistura azeotrópica. Até aqui, dúvidas? Aí um exercício para vocês agora. Classifiquem o gráfico 1, 2, 3 e 4. Podem usar o chat, podem usar o microfone.
Um, dois, três e quatro. O que que é cada um deles aí agora? E por quê? Quem aí é a substância pura? Quem aí é a mistura comum? Quem é a mistura eutética? Quem é a mistura azeotrópica? Aquele tempinho do silêncio é porque vocês estão resolvendo. Então tem que chegar a resposta para valer a defesa, hein? Quem é quem? Tem Jaqueline, Jorge, Kênia, Natália. Quem é quem aí? Ninguém vai querer me ajudar? Não é possível. É dúvidas ou não dúvidas? Vamos juntos aqui no primeiro. Sólido, sólido mais líquido. Olha, a fusão aqui, ó, ela não foi reta não, hein? Teve variação. Líquido, líquido mais gasoso. Opa, também teve rampa. Também não foi retinho. Variou ponto de fusão, variou ponto de ebulição. Mistura comum. Variou os dois. E no 2 agora, o que aconteceu? E no 2 aí, o que aconteceu agora? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão constante e o ponto de ebulição constante. Ó. Os dois foram a reta agora, sem variação. Ponto de fusão e ponto de ebulição sem variação, substância pura, ou substância pura. E agora, olha só, o 3. Variou fusão, mas a ebulição constante. Mistura azeotrópica. Fusão varia, mas a ebulição é constante. Mistura azeotrópica. Agora, olha o 4. O eu com o eu. O eu variou a ebulição, mas a fusão foi constante. Mistura eutética. Então, 1, mistura comum. O 2, substância pura. O 3, mistura azeotrópica. E o 4, mistura eutética. Até aqui, dúvidas? Ninguém me ajudou aqui, mas foi por dúvidas. Eu resolvendo tirou as dúvidas. Como que a gente está? Me sinalizem, por favor. Quem já deu um joinha? Quem mais? Beleza, Natália também. Show de bola.
Então, outra propriedade física, como eu falei, que é extremamente importante, que é identidade de uma substância, você usando ela, você consegue identificar, classificar. E ela é importante aqui também, por exemplo, frasco de HCl, ácido clorídrico. Ele é líquido. E aí, lá no procedimento, vamos supor ali, ó, a Natália para fazer a separação dela do metal. Aí fala 200 gramas do ácido clorídrico. Mas ele é líquido. Então, é mais fácil eu medir o volume do líquido do que a massa do líquido na balança. Então, eu posso utilizar a densidade desse produto para transformar aquilo que ele quer em massa em volume. Então, eu olho lá no frasco, ele vai estar lá falando, a densidade dele, 1,250. A massa que eu preciso é igual a 200 gramas. O volume, eu vou medir em mililitro. Aí eu consigo determinar o volume que eu medi, né, com a pipeta, proveta, mais fácil do que eu pesar o líquido na balança. Então, a fórmula da densidade dentro do laboratório químico, ela é importante para a gente exatamente por um desses princípios, de saber converter massa em volume, volume em massa. Porque uma coisa é volume com volume, massa com massa, mesmas unidades. Mas quando eu tenho unidades diferentes, uma fórmula que me ajuda nesse princípio químico é a da densidade. Então, a densidade é a massa que uma determinada matéria ocupa em um determinado volume. Então, ela pode ser grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, né? E sempre guarde aquilo que a gente falou. Menor densidade flutua, boia naquele que tem maior densidade. Maior densidade sempre vai para o fundo. É aquele que fica mais embaixo. Um exercício para vocês. 1, 2 e 3. Bora lá. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Um, dois e três. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Podem usar uma calculadora aí para ajudar. Quem aí já fez a 1? Alguém quer compartilhar aí o resultado da 1? Quanto deu? Natália, Kênia, Jaqueline, Jorge. Quem me ajuda com a 1? Quem mais?
Então, a número 1, ele deu aqui, ó. Eu tenho uma massa de 20 gramas, ocupando um volume de 5 centímetros cúbicos. Qual é o valor da densidade? Então, a densidade é a massa dividido pelo volume. A massa, 20. Então, a densidade vai ser igual à massa 20, dividido pelo volume 5. Quer dizer que a minha densidade deu 20 dividido por 5, 4 gramas por centímetro cúbico. Certo? Dúvidas até aqui? A 2, agora ele deu densidade e ele quer achar a massa da substância, de um corpo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Uma vez eu trabalhava numa indústria farmacêutica, em que lá no almoxarifado, 2 bombonas parecidas perderam as etiquetas, só que eram substâncias diferentes. E como que a gente fez para poder saber qual que era um produto, qual que era o outro? A gente tinha um laudo do fornecedor que tinha a densidade do produto. Então a gente fez o cálculo da densidade, amostrou as 2 bombonas, as 2 barricas, e através do cálculo da densidade deles, a gente conseguiu identificar quem era o produto da bombona 1 e quem era o produto da bombona 2, como identidade deles. Então, número 2. Eu tenho que calcular a massa de um produto de uma matéria que tem densidade 5 gramas por centímetro cúbico. Estou colocando no chat as resoluções, hein? E está ocupando um volume de 3 centímetros cúbicos. Então, qual que vai ser a massa? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade eu tenho, que é 5. Massa é o que eu quero, dividido pelo volume, que é 3. Então, eu preciso isolar a massa. Se o 3 está dividindo, passo multiplicando. Massa vai ser igual a 5 vezes 3, que vai ser igual a 15 gramas. Dúvidas até aqui? Um detalhe que a gente tem que ter em química, em preparar soluções, em trabalhar com essas transformações químicas, é a unidade. Então, a 3 tem que ter essa atenção na conversão de unidades. Então, ele deu, ó, 3. Densidade é igual a 4,79 grama por centímetro cúbico. Ocupando um volume 6,5 centímetros cúbicos. Só que ele quer o resultado em quilograma. A minha densidade está grama por centímetro cúbico. O volume centímetro cúbico conversou. Quer dizer que se eu achar aqui a massa, vai ser em gramas. Então, vou achar primeiro a massa em gramas. Densidade é a massa dividido pelo volume. Densidade, 4,79, é igual à massa, que é o que eu quero, mas aqui eu vou achar em grama primeiro, dividido pelo volume, 6,5. Preciso isolar a massa. Então, vai ser 4,79 vezes 6,5.
A massa vai ser igual. Quem aí fez? Conta aí pra gente quanto deu. 4, estou usando a calculadora aqui para ajudar. 4,79 vezes 6,5. 31,135 gramas. Mas ele quer em quilograma. Como que eu passo grama para quilograma? Eu tenho que dividir por 1.000. Né? Aula passada. Grama para quilograma, divide por 1.000. Então, 31,135 dividido por 1.000. A minha massa deu 0,03135 quilogramas. Ou então eu poderia escrever em notação científica 3,11 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 elevado a menos 2. Né? Poderia escrever em decimal ou notação científica. Até aqui, dúvidas? Tem uma próxima que eu vou deixar vocês fazerem em casa. E aí, o que é a transformação química? Né? Então, transformação física não muda a identidade da matéria. E a transformação química acontece, a reação química muda a identidade. Então, eu tenho antes da seta os reagentes e depois da seta os produtos. Então, a reação química ela pode ser representada por uma equação química. Né? Antes da seta, eu chamo reagente e depois da seta, eu chamo de produto. Como que, às vezes, eu verifico que aconteceu uma reação química, um processo irreversível, que eu não consigo voltar, né? Mas eu tenho 2 líquidos, quando eu misturo os 2 líquidos, formam um sólido. Opa, formou precipitado. É uma reação química que aconteceu. Quando eu misturo os 2 solventes que não têm cor, formam um terceiro ali depois da mistura que tem cor. Também reação química. Por exemplo, pego uma pastilha efervescente, coloco na água, libera as bolinhas de CO2. Liberação de gás significa que teve reação química. Então, forma um gás, forma bolha. Eu tenho 2 líquidos, ou um líquido e um sólido, tá? Temperatura ambiente. Quando eu misturo os 2, aquece, fica quente, exotérmico, liberando calor. Reação exotérmica, né? Reação química. Ou o contrário, eu coloco e resfria, né? O A mais o B, quando eu coloco os 2, resfria. Também, processo endotérmico, também aconteceu reação química. Né? Eu tenho 2 substâncias, as 2 desaparecem para poder formar uma terceira, uma outra característica. Então, também é típico de uma reação química. E a liberação de cheiros. 2 substâncias que não têm cheiro, quando eu misturo as 2, formam um terceiro que tem o cheiro. Então, aparecer o cheiro característico também é transformação química. Uma reação química que é clássica e que precisamos saber. A reação da combustão. Estou até colocando aqui no chat. Reação da combustão. Você precisa de uma fonte de carbono
mais o oxigênio como combustível e vai formar CO2. E vai formar CO2. Então, a queima completa de uma substância orgânica, carbono mais oxigênio, forma CO2. A queima incompleta. Queima incompleta. Carbono mais oxigênio. Vai formar um produto tóxico, que é o monóxido de carbono, que é o CO. E aí o CO, ó, digitei errado ali, ele é tóxico, corrigindo aqui. Ele é tóxico. E ele é da reação química incompleta da combustão. A queima completa forma CO2, que é menos tóxico. A queima incompleta gera o monóxido de carbono, que é o CO, que é extremamente tóxico. Ó, para a gente finalizar, um exercício aí para vocês. No caso 1, 2 e 3. Quem aí é processo físico, quem aí é processo químico? Um, dois e três. Quem aí é físico, quem aí é químico? Para dar A, B, C, D ou E. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Estão tímidos. No início vocês participaram mais, está fazendo falta a participação agora no final. Vocês estão de parabéns na participação. A gente finalizar com chave de ouro. E aí, o número 1, a evaporação, estado físico da matéria. Saiu do líquido para o gasoso. Isso é físico ou é químico? Você consegue do gasoso voltar para o líquido? Então, isso é reversível. Isso é típico de uma transformação física ou química? Física, né? Show de bola. Processo reversível, processo físico. Então, a número 1 é físico. Agora eu tenho uma molécula aqui de um princípio ativo. E aí, deixei ela no carro naquele dia de sol, e aí ela decompôs, né? E aí caiu o teor. Isso é um processo que decompôs, que formou outra substância, químico ou físico. Depois que caiu o teor, eu vou conseguir voltar no teor antigo? Não, aí vai ser químico, né? Aí vai ser químico, processo irreversível, decomposição, né? Formou outras substâncias. Show de bola. A 3, eu tinha uma substância e ela formou produtos indesejáveis. Igual eu tinha ali, ó. Uma substância que tinha carbono, pegou fogo e formou monóxido de carbono, prejudicial à saúde. Isso é um processo físico ou químico? Irreversível. Pode falar, Químico, né? Natália. Químico Químico, né? também, exatamente. Químico, aconteceu a reação química. Então, a melhor resposta para a gente é a alternativa B. Físico, o primeiro, químico e químico. Pessoal, até aqui, dúvidas? E parabéns pela participação aí, show de bola, faz a diferença.
fica melhor. Quando vocês sinalizam que não estão com dúvidas ou que tiram as dúvidas, isso é fundamental. A gente fica por aqui, então, hoje. Gratidão, bom feriado, bom final de semana, bons estudos, e a gente se vê brevemente no terceiro encontro. Dúvidas, acionem a Lívia, acionem a Júlia, qualquer coisa elas me chamam e a gente trabalha junto. Gratidão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.